Olá, o programa de hoje, Olhares de Clio, traz uma das historiadoras da nova geração. E ela trabalha com um tema importante que mexe muito com a atenção da gente, que é a questão da morte. E eu estou aqui com a professora Suelane. Professora Suelane, seja bem-vinda. Obrigada. Então, vamos começar com a pergunta clássica que a gente sempre faz com todos os entrevistados, que é a ideia de como que a senhora enxerga Clio? Clio, na verdade, é uma das paixões, né, que eu tenho. Descobri na universidade, né, essa paixão com a documentação, com a história, né, buscar o conhecimento para entender a sociedade, para me entender, né, entender o mundo que a gente vive, né. Então, Clio é uma presença constante, vamos dizer assim, na minha vida, né? Então, é uma paixão. E quais são esses olhares de Clio, então? O que o Clio abarca de objetos que você entende por isso? A sociedade, a cultura, né? A política em si, entender como se forma essa cultura, né, que nós temos, Brasil, Sergipe, que é uma curiosidade minha desde a adolescência, vamos dizer assim, talvez por um pouco contato e uma curiosidade muito grande, entender o mundo que eu vivo, a família, né, isso foi tomando, né, uma visão cada vez mais ampla e me levou a chegar à academia, vamos dizer assim, né, onde de fato eu fui apresentada a Clio. Então, são diversos olhares sobre a morte, sobre a comunicação, a história mundial, né, local. Então, são diversos olhares que me ajudam a entender, né, esse mundo. E qual a importância, então, de Clio hoje para a sociedade, nosso mundo, né? Nós somos professores de história, então qual a utilidade que Clio tem para o mundo que nós vivemos atualmente? É uma frasezinha clássica, né? A gente diz assim, que para a gente entender nosso presente, a gente tem que buscar o passado, né? São consequências, atitudes passadas que vão, né, perdurando ou que vão mudando ou que vão se transformando. Então, buscar a origem, né, nosso germe, né, acaba sendo algo bem próprio, né, desse convívio com a história, e isso leva a gente a compreender o que é que acontece nos nossos dias atuais, nossos comportamentos, os nossos gostos, a forma, a dinâmica, né, da cultura e da sociedade dentro desse contexto atual. Então, a historiadora Suelane, o nosso objeto hoje dessa entrevista é o livro dela, que é fruto da dissertação de mestrado, e eu gostaria que ela mesma apresentasse o título para vocês. Então, o título é Capitolino, um artista tipógrafo e o seu morrer, né? O jornal Folha de Sergipe, os anúncios necrológios, né, na Folha de Sergipe, que vai do ano de 1886, que é quando surge o jornal Folha de Sergipe, até o ano de 1895, que é o marco da morte do Capitolino Henrique da Costa. E como foi essa descoberta desse tema, desse objeto para a sua dissertação de mestrado, que virou esse livro que nós estamos agora a debater? Então, a temática da morte eu já desenvolvia com a monografia, né? Foi uma temática me apresentada pela professora Verônica Nunes, né, que na época era professora do Departamento de História. Ela que me incentivou também ao gosto pelas fontes, né, pela busca de documento. Essa investigação sempre foi algo que eu me apaixonei bastante. Desde então eu trabalhei com essa temática, não com jornais, não com necrológios, eram disposições testamentárias, né, do século XIX. Pretendi dar continuidade a isso, né, buscando outras documentações que me levassem a compreender essa temática da morte. Foi quando eu entrei no projeto, né, do imprensa, do professor, e aí buscando lá outras formas de pensar nessa temática da morte, né, me deparei com necrológios, né, palavra também que, né, me chamou bastante atenção, que foi uma palavra tirada da própria documentação dos jornais. E dentro das atividades do projeto me deparei com um texto, né, com a moldura
fúnebre, um texto carregado de romantismo, um texto com a linguagem bem diferente e curiosa, né? Então, esse foi o primeiro contato com o necrológio, esse foi o primeiro contato com a figura também do Capitolino. O trabalho que rendeu esse livro mostra uma bela história de um personagem. Eu gostaria que ela explicasse melhor quais são os autores que ela dialogou, quais foram as fontes, né? E que aumentou, então, esse caldo, como você diz, de uma pequena fonte micro, uma pequena informação, numa bela história desse personagem. Busquei primeiramente os clássicos, né? Então, revisitei o clássico do Philippe Ariès, né? Do Michel Volvert. Busquei no Norbert Elias também entender a sociedade, né? Como é que a morte afetava essa sociedade. Né? Que era uma novidade para mim trabalhar com a fonte impressa, que até então, né, na minha monografia eu tinha trabalhado com a fonte manuscrita. Né? Não entrei nesse campo da fonte impressa quando eu fiz minha monografia. E aí eu busquei também entender aquele documento como uma memória, né? Então aí a gente usa o Legoff, né, documento como memória, e já que eu tinha ali um texto onde havia várias informações curiosas, né, onde havia várias coisas subentendidas, né? Por exemplo, a própria motivação da morte dele, né, o que teria causado a morte dele também era uma curiosidade, que eu não entendia o que era aquilo. E até eu entender também dentro do texto de que ele morreu, porque o texto era muito floreado, então fui buscar também essa sensibilidade que o texto me passava. Né? Então havia uma sensibilidade ali, havia uma motivação, né? Tinha que atingir alguém. Que ela nos chama a atenção aqui é de que o tema da morte, porque ela está trabalhando com um documento que resiste à morte dele, leva a vida do personagem. Sim. Não é só a morte. Quem trabalha com registro de morte não está atrás só da morte, está atrás da vida. Da dinâmica por trás daquele evento, né? Então, sim, por que esse floreamento todo? A primeira informação é que ele era o dono do jornal. Isso. Né? Essa foi a primeira informação fácil, né? E o nome do jornal é a Folha, de Sergipe, né? Um jornal, não é uma fonte que é uma novidade, né? Sim. Porque o Ibaré Dantas trabalhou, né, bastante. Mas trabalhou na história política. Na história política, isso, né? Outros pesquisadores utilizaram, né, a Folha de Sergipe como forma de fonte de pesquisa por um cenário, né, da década de 90, do século XIX, um cenário político bem ferrenho em Sergipe. Mas deu muitas risadas com as descobertas? Muitas risadas, muitas risadas. Porque a história é isso também, né? O historiador está sempre lidando com o desconhecido e esse desconhecido leva para tantos cantos que a gente não sabe qual deles seguir primeiro, né? Sim, o próprio necrológio eu dava muitas risadas com ele, né? Tanto afloreamento, né? Sim, mas quem é esse homem? Esse homem é muito importante. Então eu fui buscando, então só o jornal não era suficiente para mim, né? Então busquei em outros jornais, não só a Folha de Sergipe, né, onde pudesse ter noticiado também a morte dele, se era exaltada a figura dele como um tipógrafo dentro do necrológio, então ele era importante na imprensa sergipana da época. Sim. Então fui buscando em outros jornais e encontrando outros necrológios, né, de um estilo diferente, não um necrológio memorial como era o do Folha de Sergipe, né, mas necrológios biográficos, vamos dizer assim, que aparece na Gazeta de Sergipe também, que era o jornal concorrente ao Folha de Sergipe. E aí eu fui descobrindo que esse tipógrafo, ele tinha uma trama social que ele estava ali ligado, ele tinha um vínculo mais complexo do que o que eu imaginava. Enfim, não é uma história só do indivíduo. Não, né? É uma história só dele, vai surgir nem uma história outros. só de morte, como a Também gente está não, né? Também não. Então, acabei que saindo da morte para
vivenciar, vamos dizer assim, pensando na sinestesia, né, a própria vida do Capitolino, né? Então eu fui vendo que ele teve várias atividades, que ele era ativo, que ele estava na sociedade, que ele conhecia muita gente que estava na historiografia, mas ele não estava. Isso. E a gente não vai contar toda essa história porque é um convite para você ler. E quando a gente fala risada, não é que a gente tem um desdém com esse passado, é porque os personagens eles aprontam tanto no passado. E que eles são tão misteriosos, eles se envolvem, que ele até brigou, teve conflito até com um personagem da história de Sergipe, da história do Brasil, importante, que é o Silvio Romero. Como é então essa história? Porque são dois processos que esse seu personagem enfrenta, né? Sim. Então, dentro da história da imprensa, né, havia licenças, né, para o funcionamento do jornal, né? E aí foi uma das partes engraçadas da figura do Capitolino, que foi descobrir, né, como é que ele fazia funcionar esse jornal, né? A Folha de Sergipe, ela funcionou na tipografia que era do Jornal de Aracaju, né, que depois eu descobri que Capitolino participou também como administrador, do Jornal de Aracaju. Então, ele adquire essa tipografia, né, a primeiro momento, a informação que eu fui encontrando, e passa a imprimir o jornal Folha de Sergipe, né. O jornal Folha de Sergipe, ele inicia em 1886, né, um jornal chamado A Folha de Sergipe, na verdade, né, tendo o artigo na frente. E ele funciona de maneira bem simples, pequenininho e tal. E para em 1886 mesmo. Sim. Depois ele retorna no ano de 1890, né, numa data bem significativa, que foi o 15 de novembro. Né? No próprio jornal, esse primeiro número, ele descreve, né, como foi esse retorno, porque ele parou, né, ele volta como imparcial e tudo mais, e ele passa a publicar diariamente. Só que para publicar diariamente ele precisava de uma permissão, né? E foi aí que está no Código Penal, não é isso? Sim, que está no Código de Processo Criminal da época. Da República. Sim, da República já. Sim. E ele tinha que ter uma licença, né, concedida pelo município para que pudesse funcionar diariamente. E aí entra a sua primeira risada. Como é que um homem vai publicar todo dia um jornal diante disso? É a nossa primeira descoberta aí interessante. Então, aí é quando eu também aliei a outros documentos. Sim. Então, fui no arquivo do judiciário e encontrei, na verdade, folheando os catálogos, acabei encontrando o nome dele no catálogo, participando de um processo. E aí foi a primeira risada é essa, né? Sim. Que ele é processado por funcionar diariamente sem permissão. Né? Então, ele estava lá publicando todos os dias diariamente e quando é denunciado, né, a Folha passa, né, a ser cobrada, então ele passa por um processo e tudo. E o engraçado é que quando a gente vai pesquisar que durante o período do processo ele tira o nome dele do cabeçalho do jornal. Do próprio jornal. Diante do processo. Diante do processo. Então, essas são as vicêno, que é o necrológio, leva atrás de vários outros documentos. Essa é uma questão importante da entrevista dela. E o outro momento é o momento do pertencimento, que é o tecido social desse Capitolino aí. E aí você começou a falar de pertencimento do ponto de vista político. Sim. O Capitolino está pertencendo a um partido e o outro, mas é um Capitolino que... Quem é ele? Ele é sergipano? Como é que a gente descreve esse indivíduo, a sua família e o seu pertencimento aqui em Aracaju, né? O Capitolino, né, como eu disse no começo, foi difícil encontrar informações sobre ele, o que me instigava ainda mais buscar informações sobre ele. Porque ele, como é que é um indivíduo que participa, que tem essas relações sociais, tinha relação social com o Olímpio Campos, tinha, né, relações sociais, mesmo que inimigas, com o Silvio Romero, como é que ele... Mas o compadre era do mesmo grupo. O Olímpio Campos, sim. Aí, como é que ele tem essas relações sociais? Dono de um jornal, ele não aparece na historiografia, né? Citado por nenhum outro pesquisador. Então, comecei a
vamos dizer assim, fuçar mesmo, né? Quem é esse homem, de onde é que ele veio. Então, uma das informações que eu busquei foi no jornal Gazeta de Sergipe, um dos necrológicos biográficos, né? Que dizia que ele não era sergipano, ele era um alagoano, né? Que teria vindo para Sergipe na década de 60, do século XIX. Acho que mais ou menos 1864, se eu não estou enganada. Pouco tempo depois da transferência da capital, né? Aracaju bem recente, né? E temos que ver, Aracaju é uma cidade de imigrantes. Sim. E o Capitolino é um representante, né? Desse grupo de imigrantes. Muito interessante. A fala dela é muito interessante porque nós estamos resgatando de que a história nunca tratou do Capitolino. Esse é o papel do historiador, de trazer à luz pesquisas novas no mestrado, no doutorado. A Suelane é fruto do nosso departamento, do nosso mestrado, e ela está trazendo uma pesquisa importante de um personagem que ninguém conhece, e esse personagem que chega aqui é bem representativo desse momento. Sim. Ele é praticamente um Aracaju. Se a gente encontrar identidades de Aracaju que são negros, que migram da Cotinguiba, índios que vêm para cá, brancos, italianos, portugueses, os senhores indígenas, nós temos um tipógrafo, um dos sujeitos responsável pela criação da imprensa que diretor, e ela está falando brilhantemente aqui, e o livro é muito curioso e instigante. Eu fiz o prefácio do livro e convido depois a vocês descobrirem como é no meu prefácio que eu introduzo essa questão aí. Né? Então, continuemos a falar sobre o Capitolino, então. Então, ele é um alagoano, chega por volta de 1864 em Aracaju, né, segundo o que é descrito na Gazeta de Sergipe. Né, vem para cá, não tenho notícias do pai dele, não encontrei informações sobre o pai dele. Né, segundo consta, quando ele morreu, tinha um irmão, né, o Hermes Paulino da Costa, que também exercia atividade de tipógrafo. Alguns jornais, né, que a gente encontra na própria biblioteca pública, né, tem o registro dele como funcionário de alguns jornais. Trabalhou também com o próprio irmão, com o Capitolino Henrique da Costa. Sua mãe, né, pelo que consta nesse necrológio biográfico, ela já idosa. Sua esposa não tinha notícias, né, mas segundo o que também encontrei nos jornais, a filha dele, né, teria ficado às agruras da orfandade, né? Então, provavelmente ele já era viúvo quando morreu, né? Então, na verdade, ele não migra sozinho, migra com a família, Não migra né? sozinho, migra com a família, Certo. né? Não sei se o pai veio junto, porque não encontrei informações sobre isso, né? Mas ele migra com a família. Então, tem mais outros personagens aí que são personagens anônimos, né? Que aparecem. Então, a filha, né? Que também ela vai aparecer em algumas notas dos jornais fazendo agradecimento ao médico, né? Que trata dele. Né, quando ele adoece, ele vai para tratar em Laranjeiras, né, com o Militão Bragança, médico famoso na época. São um dos fios do ser dele, né? Sim, é outra relação social dele. Isso, né? Correto. E aí o nome dela é Lucila Costa, né, faz agradecimentos ao médico no jornal, né, com relação ao cuidado que Militão Bragança teve com ele. Sim. Então, ele não é sergipano, ele é alagoano, se estabelece aqui e vai viver aqui até a sua morte, né? E vai se destacar dentro do que foi encontrado em todos os documentos, né, no próprio necrológio, se destaca dentro da sua atividade, né? O zelo pela sua atividade, o exercício. Apesar dele ter participado da política, né, e tudo mais, ficou a marca dele como tipógrafo. Isso. E está registrado também depois pelo próprio jornal na homenagem pós-morte, né? Sim. Ele aparece como tipógrafo, não é Sim. isso? Nós estamos já quase terminando a nossa entrevista, mas antes de terminarmos, vamos perguntar sobre a questão da Folha de Sergipe e os registros de óbitos, né? E esse diálogo que você faz com a história das doenças e das curas, que aí já até citou o médico, né? Mas então são essas duas perguntas para a gente já fechar a nossa entrevista. O jornal, apesar dele bastante político, ele tem as questões sociais por trás disso, né? E uma delas, a que eu escolhi, foi a morte a partir do necrológio do Capitolino. Então aí eu percebi que dentro do necrológio não havia somente a morte de Capitolino, havia N mortes, né? N formas e representações de morrer, né? Seja para notícia,
de uma missa, seja para notícia de um velório, de um enterro, ou anunciar que alguém morreu e tudo mais. Literatura sobre morte, então eu fui buscando essas características, né? Dentro dessa relação, para se chegar a isso, primeiro eu fui entender do que ele morreu, se morre de alguma coisa, né? Então lá no necrológico diz que ele morreu de uma hematúria, então passei a pesquisar o que era uma hematúria. A hematúria não é uma doença em si, é uma consequência de doenças, de doenças renais, né? Por exemplo. E aí me leva a buscar o contexto, que tipo de doenças existiam na época que poderiam ter causado a morte de Capitolino. E aí é quando eu mergulho no contexto da Aracaju da época, né, em que mostra que Aracaju vivia condições de saneamento básico muito precário, né? O saneamento básico era muito precário e só vai ser solucionado séculos depois, né? Um século depois da mudança da capital, né? Então, eu busquei teses, né, da Bahia, de Medicina, da Faculdade de Medicina da Bahia, né, onde explicava o que era a hematúria, né, dentro do contexto, dentro das ideias da época, né? Então, eu encontrei aí uma tese de doutorado, né, em medicina sobre a hematúria, né? E aí, a partir dessa tese, eu vou explicando, lógico, né? Não é uma explicação dentro de um contexto contemporâneo, é dentro do contexto do Capitolino, né? Sim. E aí surge a relação dele com o médico também, que é quando surgem os agradecimentos, né? A figura do Militão Bragança, percebendo aí que ele também não era qualquer pessoa, né? Para se tratar, para sair daqui, para Laranjeiras. Ele morre em Laranjeiras, né? O corpo dele é trasladado para Aracaju. E aí, mais uma informação, mais um laço social dentro do jornal, né? Tudo isso foi, o fio da meada tá lá no necrológio, né? Eu só fui pegando, né, mais documentos que me ajudassem a entender essas informações, se é inimigo, a doença, né, quem o tratou, né? Porque isso também cita, né, no necrológio que o médico teve um cuidado fraternal, né? Isso mostrando que ele tinha algum tipo de relação. Posteriormente, eu encontro notas de que ele visitava constantemente Laranjeiras e tudo mais. Tem linhas ainda incompletas, né, sobre o Capitolino, mas o foco era a morte, então eu fui buscar, né, esses elementos significativos. Então, eu percebi que a morte não estava somente no necrológio do dono do jornal, né, estava na nota das doenças, né, que existiam na época, na nota de pessoas que teriam morrido, acidentes, literatura, poemas, né, de homenagem aos mortos e por aí vai. Então, eu fui entendendo esse vínculo aí. Ao mesmo tempo, eu percebi, né, diante de tantas dessas questões sobre o morrer, que eram questões que tinham elementos tradicionais, elementos antigos, né, das formas de bem morrer, né, estabelecidas desde a colônia, vindo com os colonizadores, né, a questão da morte ligada à religiosidade, né, mas também tinha os elementos da modernidade, as transformações, né, que é a morte higienizada, né, a figura do médico, né, a determinação da hora da morte, a causa da morte, né, uma morte não mais em casa, né, esperando, né, a agonia do moribundo, né? Então é uma morte agora que já tem um afastamento do seu vínculo social, né, um isolamento, né, mostrando aí um novo momento, um momento de transformação. Como eu disse, né, a história, a gente tem essa questão das permanências e mudanças e compreender isso. Então, a gente foi vendo tudo isso e como isso é transferido para um novo mecanismo, que é a imprensa, né? Então, isso, se antes haviam convites, né, que eram impressos para
chamar as pessoas a irem ao enterro e tudo mais. O sino badalando. O sino badalando. Agora a gente tem um jornal para fazer tudo isso. Agora a figura do padre, né? Sim, a figura do padre e tudo mais. O que é outra coisa que mostra a relação do Capitolino com a figura do Olímpio Campos, né? Sim. O corpo dele foi encomendado pelo Olímpio Campos, ele é enterrado no cemitério Santa Isabel, né? Não existem mais registros, né? Sim. Me levou também a pesquisar os arquivos ligados ao cemitério, né? No Hospital Santa Isabel. Encontrei lá o registro de enterro dele, a que hora ele foi enterrado, em que quadra, mas não existem mais, né, os restos, né, mortais dele, nem o lugar, nada. E aí outras tramas foram sendo descobertas após o desenrolar, né, fechar o trabalho para a entrega final, enquanto estava produzindo o livro, para outras histórias que possam vir a ser construídas. Nós vamos agradecer a participação da professora, historiadora Suelane, nesse tema tão gostoso que é a morte, que leva a mistérios da vida, as tramas dos próprios sujeitos. Mas fica aqui a mensagem de como essa nova geração de historiadores estão trabalhando como detetives de busca de pistas, encontrando sujeitos com suas contradições. E um tema muito interessante que é a ideia de que, como até o período do século XVIII, início do século XIX, a morte era tratada de um jeito, e já no século XIX, essa transição entre o antigo e o moderno, né? A figura do médico, da profissão liberal. Então, você que trabalha, que gosta de trabalhar, gosta de história do século XIX, história da medicina, das curas, das doenças, que gosta de história que mexe com personagens, com suas tramas secretas, né? Foi a nossa entrevista de hoje. Muito obrigado, professora Suelane. Obrigado vocês que estão aqui nos ouvindo. Até a próxima.